Olá, amigos, como é que estão? Tudo bom? Hoje é dia 6 de fevereiro de 2020. Eu ia falar 2019. Ô, Rubinho, tá parado no tempo aí. Bom, gente, hoje eu tive uma boa notícia. Daquelas excelentes notícias. Mamãe Falei, o Arthur Duval, provavelmente Kim Kataguiri e o Fernando Holliday vão vir pro meu partido, Patriota. Meu Deus do céu, eu saio do PSE. E é que esses caras me perseguem. Jesus, velho, Jesus, Jesus. Mas tudo bem, né? De acordo com Arthur Duval, desde que seja republicano. Republicano é isso, né, senhores? Jesus. É o único partido que deu guarida pro cidadão, né? Porque foi expulso do DEM, enfim. Mas deixa pra lá. Deixa pra lá. Vamos falar do que nos interessa, não é verdade? Nesse momento. Bom, ontem em cima do vídeo que eu fiz, ó, para pessoal que chegou aí novo, da RAP, pessoal de entregas de mototáxi, motoboys, entregadores, iFood, Uber Eats, Log, ó, obrigado pelos comentários nas redes sociais, eu achei muito bacana, interessante. Sinta-se inteiramente à vontade aí de se inscrever, comentar aqui embaixo, se gostar do vídeo, como vocês gostaram do vídeo, continuem a dar os likes. Se não gostaram, dão os likes, porque é um ambiente de debate, tá? Debate político, debate de ideias e construir algo diferente. Bom, sobre a decisão do TST ontem, né, que eu falei. Enfim, primeiro vamos ler a matéria. Motorista de Uber não tem vínculo com a empresa, decide o TST. Foi publicado ontem. E a Vera Batista, a colunista, né, Vera Batista. O TST, por unanimidade é burra, entendeu que o motorista de aplicativo tinha a possibilidade de ficar offline com flexibilidade de serviços e nos horários de trabalho. O caso é inédito no TST. A matéria só tramitava nos tribunais regionais. Para o TST, não é possível enquadrar essa realidade de emprego nos conceitos clássicos da consolidação das leis do trabalho, CLT. Mas não significa que esses trabalhadores não mereçam algum tipo de proteção social. Especialistas discordam. Dizem que a evolução não pode servir de retrocesso e desregulamentação dos direitos sociais com a precarização laboral. Exploração é coisificação das pessoas. Cara, é um absurdo, né? É um absurdo a maneira com que, de repente, não se colocam no lugar do labor, do trabalhador, para tentar entender a dinâmica. Simplesmente alguém de uma maneira não republicana, e sim meritocrata, né? Capitalista, mas não no capitalista no bom sentido onde todos os lados ganham, em si só a empresa. A empresa e quem julgou aqui, enfim. Bom, isso a gente fala num outro momento aqui. Em julgamento nessa quarta-feira, 5, a quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, TST, concluiu que não há vínculo de emprego entre o motorista de Guarulhos, São Paulo, e a Uber do Brasil Tecnologia Limitada. De acordo com o relato do processo, o ministro Breno Medeiros ficou caracterizado que o motorista tinha a possibilidade de ficar offline, com flexibilidade na prestação de serviço nos horários de trabalho. Só que enquanto ele está offline, ele não está trabalhando, ele não está recebendo, e pode ser assaltado. E pode acontecer em inúmeras situações. Quando a pessoa sai da empresa e não está no horário de trabalho, a empresa também é responsável, não é, ministro? Ou mudou alguma coisa na consolidação das leis do trabalho? Que interpretação é essa? Parece ser uma interpretação tanto quanto duvidosa, na verdade. O juízo de primeiro grau negou o reconhecimento do vínculo, mas o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região de São Paulo concluiu que estavam presentes elementos caracterizados na relação de emprego do artigo 3º da Consolidação das Leis de Trabalho: habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação. Sim! Isso o tribunal aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça aqui do Trabalho aqui de São Paulo, decidiu, os embargadores aqui, inclusive, não foram nem apreciados a decisão daqui de São Paulo. Isso é absurdo.
Economia compartilhada. No recurso de revista, a Uber sustentou que não atua como empresa de transporte, mas de exploração de plataforma tecnológica, em que os motoristas atuam como parceiros numa economia compartilhada, argumentou. Ainda que o motorista, ao contratar os serviços de intermediação digital, concordou com os termos e condições propostas e que a relação mantinha com todos os motoristas parceiros é uniforme. Será que uma empresa de engenharia, uma construtora ou uma empresa médica, só pelo fato de usar tecnologia e computadores, ela não presta o serviço da qual ela se propõe? De engenharia de construção ou de medicina? Ah, não, é só tecnologia? É isso? É difícil, né, cara? Vamos levar a interpretação pro lado real do labor do trabalho e não só das empresas. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Que realidade vocês vivem? TST. Autonomia. Na avaliação da quinta turma, os elementos revelados no processo revelam a inexistência do vínculo empregatício, tendo em vista que a autonomia do motorista no desempenho das atividades descaracteriza a subordinação, a ampla flexibilidade do trabalho em determinada rotina, os horários de trabalho, os locais que deseja atuar e a quantidade de clientes que pretende atender por dia é incompatível com o reconhecimento da relação de emprego, que com o pressuposto básico de subordinação, explicou o ministro Breno Medeiros. Outro ponto considerado pelo relator é que entre os termos e condições relacionadas ao serviço está a reserva ao motorista do equivalente a 75, que pode ser 70, que pode ser 60, que pode ser 50 ou até menos, ministro. Tá? Isso o senhor não sabe, isso o senhor não foi levantar, isso o senhor também não foi ver. Tá? Do valor pago pelo usuário. Segundo o ministro, esse percentual é superior ao que o TST admite como suficiente para caracterizar a relação de parceria entre os envolvidos. Ela recebe, ela desconta e depois ela restitui, ela paga de acordo com um contrato, um termo de adesão, porque se a pessoa não aceitar aquele termo de adesão, ela não pode fazer parte da plataforma. Isso não é um vínculo empregatício? Isso não é um vício nesse contrato ou nesse termo de adesão? Ministro, de que mundo o senhor veio tirar essa resolução da sua cabeça? Bem que dizem que em alguns magistrados e bunda de neném que sai, você pode esperar qualquer coisa pouco diferente daquilo, né? Revolução tecnológica é outra coisa, ministro. E outra coisa, empresas. Então, se esse cliente em que ele está dando esse percentual e você não é um empregador, então esse cliente é dele. Então, ele pode fazer a carteira dele em cima desse cliente. Ou não, já que é livre iniciativa, tá errado? Não. Então, vamos, pessoal, começar a fazer a sua carteira para depois saber essas empresas virem com esse tipo de argumentação que são só uma empresa de tecnologia. É verdade? Então, começa a fazer a sua carteira. Para não ficar refém dessas empresas. Livre iniciativa, senhores. Já que não existe relação trabalhista ou vínculo empregatício. Opa, Constituição está aí. Não é verdade? Na sessão de julgamento, o presidente da quinta turma, o ministro Douglas Alencar, afirmou que não é possível tentar encontrar essa nova realidade de emprego nos conceitos clássicos de empregado e empregador, previstos no artigo 2º e 3º da CLT. No entanto, ao ver isso, não significa que esses trabalhadores não devam merecer algum tipo de proteção social. É preciso que haja uma inovação legislativa urgente, concluiu. Sim, sim. Então cuidado com o que você vai colocar ali no legislativo. Desde a sua cidade, no seu estado, como lá na União, como deputado federal, para mudar esse tipo de lei, essa consolidação trabalhista. Veja bem quem que você vai colocar lá. Oh, meu Deus, MBL, que foi pro meu partido. Jesus, vai ter que ter. Vai ter que ser muito república, é muita conversa. Vai ter que ter muito debate, muito debate. Eu estou preparado para isso, até dentro do partido. Não nasci dentro de partido nenhum, não. O processo, o RR. Bom, vou colocar aqui embaixo no processo, que é muito número. Agora estou sem óculos, não dá para ler direito. Especialistas discordam do DST. A advogada especialista em direito do trabalho, Cíntia Fernandes, sócia do escritório Mauro Menezes e Advogados, lembra que o Tribunal Paulista havia apontado todos os elementos da relação de emprego, principalmente a subordinação, a inexistência de autonomia,
do motorista em relação ao aplicativo. Segundo os jogadores do TRT São Paulo, se o valor cobrado pelas demandadas é fixo, não há autonomia do motorista. Perfeito? Difícil entender? A gente pode inclusive desenhar para a realização dos supostos descontos, sob pena de ficar privado de ganhos. Eu acabei de falar isso. A admissão da possibilidade de ficar offline ou nem continuar trabalhando na plataforma. De ficar offline pelo demandante não caracteriza a existência de autonomia em vista dos mecanismos indiretos utilizados pelas demandas para mantê-lo disponível, como a instituição de premiações. Além das premiações, tem as avaliações, as estrelinhas que o motorista recebe, tanto por parte do usuário como por parte da empresa, porque o próprio algoritmo vai analisar a performance dele, a taxa de aceitação, a taxa de cancelamento, a quantidade de corridas, se está na área de, tarifa dinâmica ou não. Então, tudo isso se qualifica assim subordinação. Isso porque os principais aspectos defendidos pela empresa como autonomia e a flexibilidade são discutíveis, tendo em vista que o modo de produção é definido exclusivamente pela Uber e engloba o preço do serviço, padrão de atendimento e forma de pagamento. Além disso, o descumprimento dessas regras enseja a aplicação de severas penalidades ao motorista, entre elas o seu descadastramento. Essa sistemática adotada pela Uber, desde a habilitação, condições de permanência e desabilitação, revela elementos caracterizadores de relação do emprego, explica especialista. Vou colocar só uma dentro. Aqueles 4 motoristas lá de Salvador, do dia 13 de dezembro do ano passado, que foram assassinados, quem diz que eles não estavam com medo de fazer o cancelamento e tiveram que entrar ali, mesmo porque a própria plataforma tinha como perceber que a solicitação veio da mesma pessoa? E se eles não aceitassem, de repente poderiam estar desqualificados e desligados da plataforma. Que pena, né? Pelo menos eles poderiam estar vivos se não tivessem aceito a imposição por parte dessa empresa de subir e atender. Eles chegaram aonde? À morte. Ou foi diferente disso? Vamos deixar de hipocrisia, caralho. A advogada esclarece que a legislação trabalhista preconiza de forma indubitável a presença simultânea, os requisitos mencionados, a vínculo de emprego que há de cada relação de trabalho é individualizada. Em consonância com a consolidação da lei do trabalho, para ser considerado empregado, é necessário que a prestação de serviço seja realizada por pessoa física e, além disso, exige-se pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, sim. Em matéria trabalhista, prepondera o princípio da primazia da realidade, ou seja, a presença dos referidos requisitos caracteriza a relação de emprego, independente se houve assinatura na carteira de trabalho ou reconhecimento pelo empregador. Na visão da advogada, a modernização da tecnologia de comunicação e informação desafiam novas modalidades de trabalho e, justamente por se tratar de uma constante evolução, devem potencializar a valorização do trabalho humano e não servir de retrocesso e desregulamentação dos direitos sociais que a precarização laboral, exploração e coisificação das pessoas, conclui a advogada. Alguém que ficou com alguma dúvida com relação ao quanto que o TST está influenciado por parte dessas empresas? Os argumentos, ao invés de S tira o S põe um monte de cifrão, os argumentos utilizados por essas empresas realmente convenceram o TST de que não existe esse vínculo empregado, apesar de estar mais do que embasado em fatos.
enfim, de que existe sim uma relação trabalhista. Bom, eu até escrevi meu comentário para não ficar muito longo. Analisando a matéria do Correio Brasiliense, fica evidente que a decisão está destituída de técnica e conhecimento do labor. Essa quinta turma do TST, que sequer antecipa o provável entendimento pré-determinante do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Trabalho de São Paulo. Há uma clara disputa lastimável entre certos magistrados que demonstram precipitada fidelidade a políticas neoliberais e a conivência com a operação dessas empresas disruptivas e suas decisões autoritárias. Essa visão desumanizante afronta o direito do trabalhador e não haverá por prevalecer. Por isso que ontem eu falei, cara, todo o poder emana do povo. Não adianta vir com arbitrariedade, tá? Com esse retrocesso das leis, das suas garantias de trabalho. Dessa ditadura judiciária que a gente vê. Os tribunais superiores, infelizmente, os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal, acima de tudo, estão de forma ditatorial estabelecendo uma política neoliberal para todos os trabalhadores, aceitando esses argumentos por parte dessas empresas, como se tudo isso se definisse ao quê? Definisse a oferta de um trabalho precarizador, a gourmetização, romantização da glamorização do empreendedorismo, travestido de empreendedorismo, quando na verdade as pessoas estão sendo escravizadas. Uma política escravocrata dessas empresas e com a conivência dos tribunais superiores, do trabalho, federal, enfim. É uma vergonha, é lastimável, mas é o que temos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você puder compartilhar para chegar a outros colegas, é importante, é interessante. Eu acho que só com a unidade desse pensamento e uma força maior, uma união maior, todas as categorias, seja o motorista de aplicativo, seja o próprio taxista de frota, preposto, e os motoboys, o pessoal que faz entrega com bicicleta, com patinete, com essa união eu garanto, a união do povo, todo o poder emana do povo, para o povo e pelo povo. E não é tribunal superior, e não é STF que tem que definir e decidir isso não. Existe uma Constituição que garante direitos sim, uma consolidação das leis trabalhistas, que é uma lei federal, que todos esses tribunais têm que sim respeitar e seguir, e não criar da própria cabeça, ou de próprias interpretações. Gente, fiquem com Deus, e é o que temos.